Algumas equipes e grandes companhias, no entanto, buscam mais do que alcançar resultados imediatos. Elas desenvolvem sua própria filosofia fundamental exclusiva que as mantém superiores ao longo do tempo. Quando a ênfase apenas vem ser entregando os números, é provável que as empresas comprometam o desenvolvimento e aplicação da sua filosofia. Eu quis começar esse bate-papo com meu irmão Matias Fischer, com um dos trechos do livro TLC Thinking, que eu mais gosto. Matias, meu caro, sem rodeios e na veia, qual foi o impacto que a teoria das restrições trouxe na sua vida? Na minha vida, Fabiano, eu diria que total. E não é modéstia dizer isso. Para você ter ideia, né, eu conheci a TLC na faculdade e foi um dos primeiros assuntos que realmente me interessou genuinamente, ao ponto de eu ir para a biblioteca, buscar livro, buscar assunto, estudar de propósito, sem comprometimento nenhum na faculdade, assim, por puro interesse. Comecei depois disso, busquei oportunidades e encontrei uma empresa de consultoria que trabalhava com TLC em Curitiba mesmo. Comecei a estagiar lá, depois trabalhar, enfim, antes mesmo de ter me formado. E a partir dali, meu engajamento com a TLC só foi aumentando. Né? Para você ter ideia, quando a gente realizou a primeira conferência de TLC internacional, né, no Brasil, em 2009, que foi com essa companhia que eu ajudei a organizar também, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Goldert e na ocasião, inclusive, conversar mais de 30 minutos só com ele, né? Pensa numa coisa que abriu minha cabeça, né? Porque o Goldert, para quem não sabe, né, além de ele perguntar e dizer a meta das empresas para as pessoas, ele também perguntava qual que é a sua meta, né? E quando eu disse para ele a minha meta, ele disse, não, essa não é a sua meta. Imagina, para um jovem aquilo desabou, né? Você tá querendo conhecer teu ídolo ali, ele diz, essa não é a sua meta, putz. Mas ele tinha razão, não era minha meta. E desde então só procurando desenvolvimento pessoal em cima disso, né? Eu tive a oportunidade de ir para um programa chamado Odyssey, que é basicamente para desenvolvimento pessoal usando o TLC. Na ocasião, quando era feito, o próprio Dr. Goldert participou também. Foi em 2010, se não me falha a memória, na África do Sul. E aquilo para mim foi fantástico, né? Descobrir meus próprios conflitos, ver quanto o meu desenvolvimento, a minha personalidade está enraizado em cima de premissas que para mim pareciam verdades, eu tratava elas como verdade, mas podem ser quebradas, né? Não vou dizer que não está lá no dedo, não é assim, né? Mas as coisas já vêm com uma carga passada grande, mas enfim, um trabalho para ser quebrada, né? E inclusive foi naquela ocasião que eu pude conversar de novo com o Dr. Goldert, né? E que futuramente me levou a trabalhar na Goldert Consulting, onde eu trabalho hoje, já desde 2011. Mas até antes disso, né? Tive outras aventuras no meio, onde eu usei, por exemplo, a nuvem de conflito, né? Que o Goldert desenvolveu no processo de raciocínio, para decidir se na época eu ficava na empresa que eu estava, se eu corria o risco de abrir um negócio, e era um passo importante, então eu usei isso para perceber o que eu queria realmente. Para você ter ideia, nesse conflito estava, né, querer me desenvolver mais com o TLC, né, ou né, buscar um negócio próprio. Até lá, nesse conflito estava a TLC. Né? Ou seja, não é só na nuvem de conflito, mas eu queria me desenvolver mais nisso. Enfim, isso fez parte da minha história e acho que faz até hoje, né? Até hoje, para você ter ideia, a ideia de meta ambiciosa, né, que o Golders joga, ainda utilizo. Ou seja, você joga uma meta muito mais longe daquilo que você acredita que é capaz de alcançar, seja ela por desenvolvimento profissional ou uma coisa pessoal, seja financeiro, ou simplesmente o que você acredita de conseguir entregar, né, ou participar de valor. Talvez você não atinja tudo, mas só de fazer isso você já sai da sua zona de conforto, você sai daquele ambiente que te segura e você consegue se projetar a se desafiar realmente, né? E o outro que eu acredito muito, até com a própria TLC, apesar de ter toda essa bagagem, é sempre continuar estudando, né? Eu acredito no quarto pilar, nunca diga eu sei. Eu vi uma pesquisa uma vez que dizia que em qualquer época da humanidade, né,
uma grande parte daquilo que a humanidade acreditava ser verdade, de alguma forma no futuro foi desmistificada, sofreu alterações, foi quebrada aquele paradigma. Então, se você segue essa tendência, né, você tem que pensar também que a maioria das coisas que a gente acredita hoje, provavelmente no futuro vai ser desafiada e alguém vai descobrir que não era bem aquilo que você acreditava ser verdade, né? Alguém acreditava que a Terra era plana, alguém chegou e falou, não, não é. Né? E aquilo era uma verdade que não podia ser desafiada. Então, imagina quantas coisas hoje a gente acredita que é verdade, né? E pode desafiar. E quando você pensa isso sobre você mesmo, né? Com certeza a gente tem muita crença limitante, muita coisa que nos impede de alcançar maiores voos, e que quando a gente percebe isso e consegue devagar trabalhar e quebrar esses paradigmas, te permite ir mais longe, sabe? Com certeza. Tá vendo só aí, ó? A teoria das restrições impactou a vida do Matias, a minha vida há 30 anos atrás. Eu acredito verdadeiramente que ela também pode impactar positivamente a sua vida. Saúde, foco e harmonia, e a gente se encontra no próximo bate-papo. E meu muito obrigado de coração por você ter compartilhado aqui a sua experiência com a teoria das restrições, Matias. É sempre um prazer, Fabiano. Quer saber mais? Baixe o app da Goldratt Circle para iOS e Android. E seguindo no LinkedIn, Javier Arevalo, Matias Fischer, Fabiano Almeida.